Coloquem aí, por favor, no livro, na 140, 141. Na semana passada, a gente falou sobre... Comecei a falar sobre fungos com vocês. A gente falou de algumas características. A gente falou também sobre o modo como esses fungos se reproduzem, certo? Sim. Sim. Todo mundo lembra disso? Sim. Sim. Então, aí a gente falou, então, que são seres... São seres unicelulares ou pluricelulares, certo? Quer mais, né? Que pode ter uma célula, que são as espécies que são microscópicas, ou tem os multicelulares, que são as espécies que são maiores, por exemplo, os cogumelos, né, que a gente já conhece. A gente falou que eles também são eucariontes e que eles fazem reprodução principalmente assexuada, mas também podem fazer reprodução sexuada. E aí eu expliquei mais ou menos não, né? Eu expliquei como que funciona a reprodução deles, como que é a estrutura deles, que a gente tem lá o corpo, que a gente tem as hifas, que são filamentos bem fininhos, que parecem raízes, e aí o conjunto dessas hifas forma um micélio, e aí o conjunto desse micélio, conforme esse ser vivo, né, vai se desenvolvendo, ele vira um corpo de frutificação, e aí a gente tem um fungo, um cogumelo grande, com um tamanho maior. Agora foi a apresentação de slide que eu queria, gente. Agora vai aparecer para vocês. Glória a Deus. Apareceu aí, né? Uhum. Beleza. Dias de glória. Dias de muita luta, na verdade, né? Momentos de glória. Bom, aí a gente vai falar um pouquinho agora sobre os tipos de fungos que existem. Existem diferentes tipos de fungos, eles podem ser microscópicos, eles podem ser macroscópicos. Um desses fungos que são microscópicos, na verdade, não são tão micro assim, são os bolores. A questão dos bolores é que conforme eles vão crescendo e vão se multiplicando, a gente realmente consegue enxergar eles. Bolor geralmente dá em comida, em frutas, em pão estragado. Quem ia falar alguma coisa? Alguém ia falar alguma coisa? É o Bruno. Fala, Bruno. Bruno saiu da sala? O que aconteceu? Ele tá com falha de internet. Eu acho que ele... Eu nem tô enxergando ele. Cadê ele aqui? Eu também não tô vendo ele, não. Agora Eu tô mas vendo ele, tá só que ele tá travado. parado. Tô travando. Tá congelado. Travou. Bom, vamos ver se ele volta em algum momento. Então aí, até no livro de vocês, né? Então tá falando que fungos são, geralmente eles crescem sobre... ele tá falando que já viu um morango com fungo. Geralmente eles crescem em alimentos, né? Que passam da data de validade, alimentos que estão começando estão nesse processo de apodrecimento. E lembra que eu falei que os fungos, eles são decompositores? A gente já sabia disso, na verdade, né? Então, os fungos, esse processo do bolor também faz parte da decomposição. Porque imagina assim, ó, caiu... É que na nossa geladeira, as coisas, a tendência é que elas não estraguem, né? Que a gente coma tudo que tá lá. Mas, às vezes, tem algumas coisas que acabam estragando. Mas imagina na natureza, sei lá, caiu uma fruta de alguma árvore e aí ninguém comeu essa fruta. Ela tá lá no chão, apodrecendo. Esse apodrecendo, na verdade, ela tá começando a ficar imprópria para o consumo. Só que aí esses fungos vão lá se aproveitar dessa matéria orgânica dela. Professora, Oi. então quer dizer que quando
Fala longe do Se não, microfone, Bruno. se não tivesse o fungo, se esse alimento caísse no chão e não tivesse o fungo, ia ficar bom para comer do mesmo jeito? Não, né? É isso que eu tô falando. Os alimentos, eles apodrecem naturalmente. A questão é que os fungos, eles devolvem esses alimentos que estão ficando podres para a natureza, porque eles fazem esse processo de decomposição. Professora, Então, as bactérias também fazem isso, né? Hã? As bactérias também fazem isso, não faz? Sim, algumas espécies de bactérias fazem, nem todas. Mas é isso, eles devolvem então esse alimento, por exemplo, que ninguém mais vai comer porque ele já está podre, eles devolvem para a natureza porque eles decompõem. E se esses fungos estão lá no solo, esses nutrientes desse alimento que estava podre voltam para o solo, voltam para as raízes das plantas ou servem como matéria para outros animais que estão, outros seres vivos, né? Ô, professora, Oi. eu tenho um cachorro lá na minha casa. Aí, eu coloco o cocô dele num saco. Aí, a cada 2 dias, o lixeiro passa e eu coloco. Se eu não coloco no primeiro dia que ele passa, no segundo, quando eu vou colocar no saco de lixo maior para dar pro lixeiro, já tá com bolor. Nossa, de um dia para o outro, bolor no cocô? Não, 2 dias. Mesmo Quando assim. fica 4 dias junto, fica com bolor. Ah, então não são 2 dias, são 4 dias. É. Ah, acontece. Lembrando que cocô também é matéria orgânica, né? O cocô é tudo aquilo que o nosso corpo não aproveitou no processo de digestão e foi solto. Mas dentro desse cocô pode ter nutrientes para outros seres vivos. Para a gente já não servia mais, por isso que a gente evacua, né? Por isso que a gente bota para fora. Mas para outros seres vivos pode servir. No caso dos fungos, por exemplo, ou algumas bactérias ou alguns insetos. Por isso que junta Professora, esses voltando bichinhos. lá naquele assunto que a senhora falou que esses fungos eles fazem decomposição. Ou decomposição não. Que eles podem servir para alguns animais. Sério? Podem servir para alguns animais? É que a senhora falou que eles ajudam para fazer alguma coisa. Fungos para apodrecer e serve de nutrientes para outros animais. Não é que ele... Gente, eu tô falando agora disso. Ele é um ser decompositor. Então, ele devolve a matéria orgânica que ninguém mais iria aproveitar de volta para o meio ambiente, entendeu? Ele faz uma reciclagem de matéria orgânica. Então, não é que as pessoas os animais vão comer os fungos, entendeu? Mas eles devolvem para a terra uma matéria orgânica que ninguém mais iria aproveitar e eles reaproveitam e reciclam essa matéria orgânica, entendeu? Uhum. Beleza. Beleza. Esse bolor, ele geralmente assim, no nosso dia a dia, a gente encontra ele em alimentos que estão estragados já, mas na natureza ele também é bem comum. Justamente nessas matérias orgânicas que ficam lá muito tempo, tipo, por exemplo, o cocô, que o Alexandre acabou de falar. Aí, além do bolor, pode virar a página aí. Além do bolor, vou ir na 142. Tô tentando passar o slide, mas não está indo. Agora 7 anos foi. de azar. Bom, além do bolor, a gente tem as leveduras. Essas aqui, sim, são microscópicas, a gente não consegue enxergar, tanto que nas imagens do livro, essa que está aqui em cima na imagem do livro de vocês, e as imagens que eu coloquei no slide, são todas de microscópios. Tá? Não, isso não é coisa grande, isso é coisa bem petitita. As leveduras, então, elas são esses fungos que são unicelulares. As leveduras, gente, são muito utilizadas por nós, seres humanos, na fabricação, na fermentação, na verdade, de algumas bebidas ou de alguns alimentos. Tipo, para fazer pão, para fazer queijo, para fazer bebida alcoólica. O processo de fermentação das leveduras
é muito importante para a gente economicamente. A gente faz muitos alimentos com ele. Sabe Professora, o nosso pão francês que tem aquelas bolas, que ele é todo, beleza, ele é o pão assim, mas aí quando você abre, ele não tem o miolo, mas não tem os espacinhos entre ele. Não é um bloco Sim. de pão assim, não é molinho professora. por dentro, não é? Uhum. Sim. Isso quem faz são os fungos. Os fungos, junto com algumas espécies de bactérias também, ajudam nesse processo de crescimento do pão e do pão ficar com esses buraquinhos no meio, senão ia ficar um bloco enorme de farinha, assim, ó. Aparecer um tijolo de pão. E não é isso. O pão é leve, ele é Professora, Aí que é aerado. bom. Oi? professora, então nosso cuspe tem esse levedura aí? Por que Nosso cuspe? De onde você tirou cuspe? Não, mas é cuspe mesmo, sabe por quê? Antigamente, quando as pessoas faziam pão, eles cuspiam nas massas dos pão para fermentar. Porque na nossa. Você está me ouvindo? Sim. Porque na nossa saliva também tem bactérias, mas eu nunca ouvi isso de cuspirem no pão. Não, professora, que antigamente, e quando eles Sim, não, tudo faziam bem, mas você. pão, eles cuspiam para fermentar. Sabe Talvez fosse por aqueles causa pão das lisinho, bactérias. rapidinho? Não, eu não sabia disso. Isso é Você uma viu isso, Bruno? informação nova. Mas talvez seja por causa das nossas bactérias, entendeu? Que tem na nossa boca. Porque no nosso corpo é cheio de bactérias. Hum. Entendeu? E aí, sei lá, talvez eles cuspissem porque eles não sabiam outros lugares para encontrar bactérias. Nem nessa Bom, época eles sabiam que existiam. aí beleza, a gente tem essas leveduras, que são esses seres que são unicelulares, que a gente usa na nossa indústria alimentícia bastante. Além das leveduras, no mesmo parágrafo aí, tá falando sobre as trufas um pouquinho. Trufas é do mesmo grupo das leveduras, só que elas já são multicelulares, elas são maiores, dá para vocês verem o tamanho delas. Elas não têm, eu particularmente não acho que elas têm uma aparência muito bonita, elas são meio feinhas, né? Você dá vontade de comer. Mas parece uma fruta mesmo, não parece? Essa trufa parece tipo alguma fruta, parece que vai cair de alguma árvore, mas não é, isso é fungo. E essas trufas, gente, elas têm um valor econômico muito alto, é muito caro. Sério. Por que as Se vocês pessoas forem compram procurar, isso? porque é muito raro, precisa de condições muito específicas para ter trufa, tanto para encontrar as espécies que fazem esse tipo de alimento, que para a gente é um alimento, né? Até as condições que esse fungo precisa para se desenvolver. É muito raro. Então, quanto mais rara é uma coisa, mais caro, maior é o valor Mas serve econômico pra dela. quê, Ô, professora? professora, Mas isso é para comer. Tamara, professora, Tamara também é muito raro. Um dia meu pai comprou, eu acho que foi umas 5 por R$ 50. Ai, mas aí tâmara já é outra coisa. Tâmara é um fruto de verdade. Isso aqui parece fruto, mas não é. É um fungo. E Já a comeu, gente, professora? tipo assim, hã? Você já comeu? Não. E nem se eu tivesse oportunidade, eu acho que eu comeria. Parece E aí, meio professora? nojento, não Parece sei. bom. Ah, não sei. Não sei, talvez. Se eu comesse, sei lá, não sei. Ah, não sei. Mas a trufa, ela é vendida, tipo assim, 100 gramas de uma trufa, 10 gramas de uma trufa, 100 gramas, por exemplo, é muito caro. Você compra, por exemplo, 100 gramas por mais de $1.000. Onde É é? muito caro. Mas isso Tipo tem que ser bom pra assim, caramba, então, né, professora? sim, para você pensar se você for pensar que 100 gramas não é quase nada, é bem pouquinho, é muito caro. Eu não Ô, sei. professora, Oi. essas trufas aí devem ser decomposição de ouro. Só se for, né, com esse Caro. valor. Mas eu não sei se o gosto é bom, enfim, para ser tão caro, mas não necessariamente, gente, as coisas que são. Na verdade, gosto para comida é relativo, né? Às vezes o que é gostoso para mim pode não ser gostoso para outras pessoas. Mas, às vezes, as coisas são caras assim, porque elas são raras, não necessariamente porque elas são gostosas.
sabe? Porque, por exemplo, caviar, o preço da trufa é muito parecido com caviar. É uma das comidas mais caras que tem no mundo, assim, caviar, trufa. E eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de comer caviar, mas assim, tem gosto de nada. Óbvio que depende do jeito que você prepara, né? Mas eu achei que não tem gosto de nada. Super caro. Achei estranho. Parece que eu tô comendo, não sei. Achei estranho. Eu prefiro comer, sei lá, um ovo, que é mais barato e é mais gostoso. Professor, é muito sem noção a pessoa comprar uma comida para não comer. Ô, professora, Mas quem faz caviar isso é que do compra quê? comida pra não comer? Não, professora, você falou que eles compram as trufas e não comem, é só pela raridade mesmo. Ela coloca Não lá na tô falando que vitrine e elas não fica comem. olhando. Eu estou falando que não necessariamente porque é caro é gostoso, entendeu? Mas óbvio que eu acredito que quem compra um negócio desse vai comer, né? Porque imagina pagar $2.000 num pouquinho de trufa para ficar na sua casa guardado. $2.000. Já vou fazer isso. Já vou Não, fazer os isso, preços professora. variam. Dá para você encontrar trufas de $1.000. $1.000 até trufas de 5.000, gente. Por isso que eu tô falando, é muito caro, nossa senhora. $5.000. Professora, eu comi Dólares. camarão quando eu tinha, sei lá, uns 9, 10 anos, professora. E eu achei batata frita melhor que camarão, professora. É mó bom camarão. Camarão eu gosto também. É bom, mas não tanto que nem batata frita, professora. Hambúrguer é bem melhor que todas as comidas. Bom, como eu falei, gosto é relativo, né? Seria. Aí, além das trufas, das leveduras, a gente tem também os cogumelos, esses aqui vocês já conhecem. Existem diversos tipos de cogumelo, uma infinidade. Cogumelo comestível, cogumelo que é alucinógeno, cogumelo que é só cogumelo. Esses cogumelos que a gente come, existem vários tipos. Provavelmente vocês já devem ter comido, ou pelo menos visto em algum prato. Por exemplo, o champignon, o shimeji, que a gente come geralmente em restaurantes Professora, o único japoneses. cogumelo que eu já comi foi a da pizza, que é champion. Também é o champignon que vem na pizza, às vezes, né? Depende, pode ser que a sua pizza não seja, mas geralmente é o champignon ou o cogumelo Paris, também é bastante utilizado. O shiitake também. São cogumelos que as pessoas usam, enfim, come puro ou coloca em algum outro prato. E tem cogumelos que também são usados, pensando em nós, né, seres humanos, eles são usados como drogas alucinógenas. Então, as pessoas comem esses cogumelos e tem alguns efeitos, Loucura. enfim, psicoativos. A pessoa fica meio doida. Nossa, e também tem professora. cogumelos É no que, pra cérebro? nós, Fica é louco. sério. Fica doida, gente. Tipo, a pessoa... É como se fosse droga mesmo, entendeu? Tipo, a pessoa come e fica meio doidona. Não sei. Tem algumas espécies, né, que fazem isso. É isso que eu tô falando. Não é comum, né? Não dá pra você pegar qualquer cogumelo que você encontrar e falar, esse aqui eu vou comer. Não façam isso. Uma porque é nojento, né? Tem que lavar e tal. E outra porque você não sabe a espécie de cogumelo que você está comendo. Porque existem cogumelos que são comestíveis, existem cogumelos que são alucinógenos e existem cogumelos que são venenosos. E aí, se você come sem querer um venenoso, aí teremos um problema. Ué. Geralmente, os cogumelos venenosos são aqueles que a gente vê, sabe aqueles vermelhinho? Deixa eu ver se eu coloquei outra foto aqui. Não, legal. Mas aqueles vermelhinhos com aquelas bolinhas brancas, sabe? Ah, sim. Do joguinho do Esses Eu não me lembrei. esses cogumelos costumam... Esses que têm umas cores mais chamativas é justamente para avisar que eles são perigosos. Mas cogumelos são super bonitinhos. Esses aqui desse slide são cogumelos que a gente geralmente usa na alimentação. Esses daqui, ó, já são eles lá... Não sei se o slide já passou aí para vocês. Sim, já. Já. São eles na natureza mesmo. Então, se vocês repararem, é que as fotos estão bem de pertinho, mas são lugares que são úmidos, lugares que estão baixos, então a gente geralmente encontra eles junto com as raízes das plantas, a gente não vai encontrar cogumelos que estão lá no topo da árvore, por exemplo. Professora, principalmente nas raízes das árvores, né? Que tem um tronco grosso. Nasce no Sim, tronco ou aí nas raízes. é difícil a gente encontrar cogumelo em lugares muito altos. Eles geralmente estão, não cogumelos, fungos no geral, né?
a gente geralmente encontra eles em lugares mais baixos, justamente porque os lugares mais baixos tendem a ser mais escuros. Quanto mais alto, maior a chance de você ter sol batendo, luminosidade. E fungos não gostam de tanta claridade. A gente já tinha comentado sobre isso na aula passada, né? Que eles gostam de lugares que são escuros, são úmidos, são abafados. Então, lugares que são altos para eles não são muito legais. Por isso a gente encontra geralmente na parte de baixo. Fala, quem ia falar? Eu, Alexandre. Ô, professora, na chácara do meu pai, eu encontrei um desse no chão. Só que o amigo do meu pai disse para não pegar porque o que eu tinha encontrado lá era venenoso. Às vezes, ele nem tinha certeza se era venenoso ou não. Mas na dúvida é melhor não mexer. Mas se ele falou, talvez é porque ele conhecesse mesmo. Mas é isso, a gente não pode ir pegando qualquer tipo de... Eu digo nós, que não somos especialistas. É óbvio que as pessoas que trabalham com isso, elas vão, elas sabem qual é a espécie certa de cogumelo que pode ser comida, que pode ser usada na alimentação, que não tem problema enfim, de pegar, de colocar a mão, de comer, certo? Aí, além dos cogumelos, a gente tem... Deixa eu ver, peraí. Ah, tá. A gente tem as orelhas de pau. Orelha de pau, toda vez que eu falo sobre ela para o 7º ano, todos os anos, sempre tem gente que não conhece. Não sei se vocês já viram orelha de pau em algum lugar. Eu não. Professora, eu Se pensava vocês que não ainda era não bactéria. Nem sabia que existia. Pensava o quê? Que não era bactéria. Mas não é Mas não é bactéria, é fungo? fungo. Não é mesmo? Não. É Não, fungo. tipo, bactéria eu digo é porque eu tô misturando as coisas. Bactéria, eu digo, tipo o que a gente tá estudando agora, fungo, essas coisas. Não é qualquer coisa, então pode confundir. Fungo é fungo, bactéria é bactéria. Certo? Nossa, doeu agora. Mas é isso. Essas orelhas de pau, elas são fungos também. Elas dão geralmente em troncos de árvores, por isso que chama orelha de pau, porque elas têm esse formatinho como se fosse uma orelha. Elas geralmente Tem nada a acontecem ver com assim. uma orelha. Claro que tem. Se você olha, imagina se você olha um tronco de cima assim, ou de baixo, e tem duas abas assim, ó, uma de cada lado. Parece uma orelhinha. Parece uma Ruffles, professora. Eu nunca mais vou olhar para Ruffles da mesma forma agora. Talvez eu não coma mais uma Ruffles. Nada a ver, Gustavo. Porque eu gosto muito de Ruffles e eu não gosto de orelha de pau. Eu acho bonita, eu acho as orelhas de pau muito bonitas. Mas Mas não eu comer, nunca né? comi. Não, comer não, gente. É só Não é pra de achar comer, bonita não. mesmo. Nem para comer e nem para sair. Eu já vi gente que pega, quando tem árvore com orelha de pau, sabe, passa assim a mão ou passa tipo alguma coisa para arrancar elas dali. Não façam isso, por favor. Por que não? Imagina se você tá lá na sua casa e alguém chega em você e te arranca de lá. Por que você vai Não. fazer isso? Imagina o tanto de tempo que não demorou para uma orelha de pau se formar e ficar desse tamanho, igual vocês estão vendo aqui na foto. Isso aqui é o desenvolvimento dela, gente. Desse fungo. Ele cresceu até ficar desse tamanho. As coisas, elas começam bem pequititas, depois elas vão aumentando. Imagina alguém chegar em você e arrancar seus braços e falar, não precisa de braço. Então não façam isso. Ia ser Apenas estranho. apreciem. Ia ser super estranho. Então não vamos arrancar as orelhas de pau das árvores. Fizeram isso com Deixem o elas Lula, lá. mas foi com o dedo. Você não sabe nem a história, menino. Para de Pois falar. é. Fizeram isso com o Lula. Enfim. Então as orelhas de pau também são tipos de fungos, né? Algumas orelhas de pau. Não, algumas orelhas de pau não ia falar besteira. Bom, enfim, aí tem uns que são mais coloridinhos, outros que tem essa cor que parece que tá camuflado aqui, que ele é tipo quase da cor do tronco. Tá triste. Além desse, esse aqui todo mundo já deve ter visto em algum lugar, com certeza. Lógico. Às vezes dentro da casa de vocês, ou dentro de qualquer lugar que vocês já tenham ido, em lugares que ficam fechados, que não tem ventilação, lugares escuros. O mofo, ele é muito comum.
mais comum do que a gente gostaria que ele fosse. Às vezes, dentro da nossa própria casa tem. Por exemplo, a sua casa toda é muito arejada, nossa, muito claro, mas tem alguma partezinha da sua casa que fica bem escondidinha ali, às vezes embaixo, no cantinho da parede, assim, ou em alguma parede do banheiro, por exemplo, que tem bastante umidade, mas que não pega muita claridade, é muito comum dar fungo. Ô, Ou, dá professora, fungo, né, que dá mofo. Oi. se você tomar banho quente, aí no seu banheiro tem uma janela, você deixar a janela fechada, vai criar isso daí, não é? Se você não abrir É, depois você por tomar isso, banho sim, porque quente. assim, se você tomar um banho só, não vai dar mofo. Mas imagina que a gente toma banho todos os dias. Aí todos os dias eu tomo banho no banheiro que fica úmido. Eu nunca abro a janela desse banheiro. Por isso que é muito importante ter janela no banheiro. Tem alguns banheiros de algumas casas que tem umas janelas super pequenininhas, assim, ou tipo um banheiro enorme com uma janela que parece sei lá, uma telinha de tão Professora, pequena. antes eu não sei por que atrás do guarda-roupa da minha irmã ficava assim. Por quê? Então, Se você nem sabe por molha. quê? Então, mas não é nem porque é molhado, mas é porque é um lugar que não pega claridade, que fica ali escondido o tempo todo, entendeu? Aí vira e mexe, você tem que dar uma afastada nos móveis para poder limpar, senão vai dar mofo mesmo. Gente, Tipo vai que, acabar a aula, a gente volta às que 10h40 e falamos sobre mais situações de mofo. Tudo bem? Aí você termina de contar a sua história, Bruno, porque acho que já vai acabar, vai encerrar Tá, aqui. Tá, Eu professora. vou tá comer um bom? mofo ali. tchau, pro. Tchau, Coma pro. um cogumelo aí de café da manhã e depois a gente volta. Beijos. Voltar doidão. Tá no gene das nossas crianças. E gravando, compartilhando a tela. Eu parei, hein? A gente tá falando do mofo. Beleza. Tá carregando aí, tá? Daqui a pouco vai aparecer para vocês. Então, aquela situação que o Bruno tava falando de por exemplo, atrás do armário da minha irmã sempre tinha também, não sempre tinha, né? Mas ele falou que tinha, e aí ele questionou porque lá não é úmido. Não necessariamente, gente, eu não estou falando que assim, só vai aparecer fungo se tiver com todas essas características, tipo, úmido ou escuro, abafado, sei o que lá. Essas são as condições que são favoráveis para ele. Mas, por exemplo, um lugar que fica, vamos supor, eu tenho um guarda-roupa. E esse guarda-roupa ele é bem grande, fica encostado na minha parede. E eu só tiro esse guarda-roupa do lugar, tipo, 2 vezes por ano para poder fazer uma limpeza atrás, porque ele é muito pesado, enfim. Vocês acham que esse guarda-roupa encostado na parede durante todo o tempo, vocês acham que ali não é um lugar propício para fungos? Sim. Até porque a gente não tem claridade, a parede está escondida ali atrás, certo? De algum móvel que seja. Não está pegando claridade, tem pouco espaço, né? Porque a parede fica bem pertinho do guarda-roupa assim, então isso torna o ambiente abafado. Então, a umidade, ela acontece naturalmente. Não precisa ter água, eu não preciso ver a água para estar um ambiente úmido. Entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo que todo mundo já deve ter acontecido. Imagina que vocês estão todo mundo dentro de um carro, e aí os vidros estão todos fechados e o vidro começa a embaçar, sabe? Vocês estão me ouvindo ainda? Sim. Sim? Beleza. Vocês conseguem imaginar essa situação? Eu não necessariamente... Não. Dia de chuva é mais comum porque quando a gente fecha todas as janelas, né? Não pode estar aberto. Mas, E quando a imagina... gente liga o ar-condicionado. Mas imagina... Não, sem ar-condicionado. Sem ar-condicionado aí não vai ter... Não vai abafar. Mas, se eu fico num ambiente fechado, né? Ou eu sozinha mesmo, ou mais pessoas, todo mundo não tem ventilação, e aí todo mundo respirando, o nosso próprio ar que a gente respira e que a gente solta, que a gente expira, ele já tem umidade. Então, a umidade, ela acontece naturalmente, entendeu? Não preciso ter alguma coisa que faça água. O ar que a gente solta já é úmido. E aí, conforme isso vai acontecendo, né, o mofo vai formando. Demora para acontecer. Demora assim, né? Demora anos. Mas não é uma coisa que num dia não tem, no outro dia vai ter. Não vai.
Por isso que é importante, principalmente nas nossas casas, ainda mais quem tem problema respiratório, tem problema de rinite, ou tem bronquite, ou tem asma, isso faz muito mal para as pessoas. Porque, tá vendo? Principalmente nessa imagem aqui, ó, nessa que tá mais para cima, dá para ver minha setinha? Nossa, não dá, tá bem pequenininha. Mas lembra que eu falei dos esporos? Que eles vão sendo soltos, assim, ó, os poros? Então, esses esporos que vão sendo soltos, eles Professora, mas também... eu pensei que era só em cogumelo. Não, eu falei que são em Eles fungos têm a no geral. casinha lá e vai saindo. Não, eu falei, são em fungos no geral. A diferença é que nos fungos, nos cogumelos, eles são maiores. Mas nos pequenininhos também acontece. Eu ainda mostrei essa imagem aqui, que eu vou até colocar de novo, quer ver? Tá carregando. Vou até aumentar um pouquinho. Isso aqui é uma fatia de pão. Professora, Aumentei. dá pra gente dar zoom pelo coisa. Ah, Sim, mentira, Bruno. Sério? até para eu poder enxergar melhor também. Então, ó, imagina que eu tenho esse pão aqui. Tá vendo aqui? Olha as hifas aqui, olha os micelos, olha aqui o Professora, mas corpinho de esse tá em frutificação e pé, os aquele esporos. fica só a cor só. Ô, E o professora, cheiro. a Nicole tá Então, pedindo mas... pra você aceitar ela. A Nicole? Cadê? Ah, tá, agora vê. A gente não consegue enxergar isso, Bruno, porque eles são muito pequenos, entendeu? Mas isso acontece. A diferença é que acontece não tá uma escala muito menor. Por isso que a gente não consegue ver. Mas olha aqui, ó, eu vou colocar de novo a imagem do bolor para vocês terem uma noção. Olha esse Daí dá morango. pra ver. Então, mas vocês não dá para enxergar aqui, ó, esses esporos, eles vão soltando e eles vão se multiplicando, entendeu? Por isso que toma conta do alimento inteiro. A mesma coisa na parede. Eles são pequenininhos, mas também tem as hifas, tem o micélio, tem os esporos que vão sendo soltos, por isso que espalha, entendeu? Senão eles vão ficar todos concentrados num lugar só. Então, mesmo quando são seres que são menores, né, no caso do bolor, do mofo, também acontece a reprodução por esporos, por isso que eles vão se multiplicando dessa forma. Então, eu tinha, por exemplo, só uma manchinha na parede, de repente, se fica muito tempo, você vai ver a parede está lotada. Aí, isso aqui tem que limpar, passa uma água sanitária, um pano úmido, passa um produto para poder matar esses fungos, né? Tem alguns produtos que são específicos para fungos, que a gente chama de fungicidas. E aí a gente mata, faz a limpeza, e aí depois você tem que deixar o ambiente secar direitinho, tomar ventilação, enfim, para não acontecer de novo esse problema. Mas tem lugares que são muito propícios a ter fungos. Por exemplo, aqui na minha casa, isso é uma situação real, tá? Aqui na minha casa, numa das janelas do quarto, não sei qual que é o problema, porque eu já mandei arrumar, o pedreiro já veio aqui e mesmo assim continua. Quando chove, infiltra a água da minha janela. E aí a água que está de fora chovendo, eu consigo ver ela escorrendo na parede do lado de dentro, porque ela passa por algum vão, que eu não sei que vão que é da janela. Conforme o tempo vai passando, isso só aconteceu uma vez, que foi quando eu entrei no apartamento, aí eu mandei arrumar, e agora não tem ainda, mas se continuar desse jeito, vai fazer. Por quê? Ô, professora, Imagina que... aqui na minha casa, as janelas é assim, ó, posso mostrar? Pode. Ela é meio assim, ó. Pera, tô tentando ver, cadê? Ela é meio assim, só que ela não escorre água. Só que ela não escorre água e fica desse jeito, ó. Ali no cantinho também. E minha mãe limpa toda semana. Então, E fica desse jeito. mas é porque às vezes a janela fica fechada e aí vai proliferando. A questão tem que fazer uma limpeza, aí tem que pegar e limpar sempre, realmente não pode deixar. Deixar as janelas abertas também é muito importante, gente. Ventilação dentro de casa, por isso que é muito importante não ficar com tudo fechado. Só tá fechada porque eu tô aqui e eu tô com frio. Então, mas, por exemplo, beleza, às vezes a gente sente frio, de noite a gente fecha, mas durante o dia é muito importante, gente, deixar a janela aberta, porque senão dá mesmo. Assim, principalmente nos lugares que são escondidinhos, em vão, assim, canto de porta, se você olhar no teto ou no chãozinho, assim, perto do rodapé, é normal.
acontecer. A gente só tem que tomar mais cuidado sempre com a limpeza, ainda mais nos lugares que a gente já sabe que acostumam aparecer. É aí que eu estava falando da minha janela, por exemplo, tem essa pequena infiltração. Com o tempo, isso provavelmente vai dar mofo. Por quê? Tá molhando entre a parede e a janela. É um espaço que é pequeno, não tem ventilação, tá ali abafado, é escuro. Em algum momento vai aparecer mofo ali. Então, eu já sei que agora não tem problema ainda. Mas daqui, sei lá, alguns meses eu vou ter problema, porque vai acontecer. A não ser que, na verdade, se eu não fechar, né, o vão para parar de molhar, vai acontecer de ter mofo ali em algum momento. Tudo bem? Reparem na casa de vocês se vocês encontram algum pontinho que tenha mofo, algum lugar assim. E aí vocês podem até observar como vai de pertinho, coloca a câmera do celular bem perto assim para ver se vocês conseguem pegar as estruturas dele, dependendo do tamanho que ele tiver, dá para ver assim direitinho a hastezinha dele levantada. Professora, no mofo esses do meu porinhos avô na tem até ponta. casa. O mofo do seu vô? Caraca. É porque tem mais O mofo que do que é que o casa. mofo do seu vô? Não, porque Ai, tem mais mofo credo. do que casa lá. Que horror. Fala pro seu vô que Professora, vai fazer uma limpeza para ele. ele mora com os ratos, professora. Ai, ô Matheus. Por Tem uns que? ratos correndo lá nos pés dele, lá na casa dele. Ele não lava. Por que Ele que o não Matheus lava. Mas por que você tá expondo o seu avô desse jeito, menino? Professora, Que horror. é exemplo para aula. Não faça isso. Não façam Lave- isso, então, por favor. lave- Lavem as suas casas, abram as portas das janelas das suas casas, Então, passem uma água sanitária de vez em quando nos lugares, que o que tiver de bichinho ele vai matar. A água sanitária, ela tem poder ativo de realmente matar bactérias, alguns fungos que possam ter. Por isso que a gente usa água sanitária em casa. É mais para limpeza pesada mesmo, desses tipos de bicho, entendeu? Não sei se vocês já viram, às vezes, gente que vai lavar a salada, deixa a salada de molho na água e pinga um pouquinho de água sanitária. Alguém já fez isso em casa? Não. Sim, é comum acontecer. Não. Tem um produto que é específico, tipo, que você compra no mercado e tal, ou nesses hortifruti, né? Mas a água sanitária também dá um jeito. Você pinga ali umas gotinhas de água sanitária para poder matar qualquer micro-organismo que tiver dentro daquela salada, porque às vezes tem coisinhas que são muito pequenas, a gente não enxerga. Aí depois você precisa passar na água de novo, óbvio, né? E aí depois você pode comer. Hoje em dia tem produtos específicos, mas quando não tinha era muito comum usar a própria água sanitária. Gente, meu interfone tá tocando. 1 minutinho, por gentileza. Ai, meu Deus. Bem, beleza. Gente, tá filmando? Vamos... Ah, é verdade. Horas da pisadinha. Ô, Bruno, eu compro esse... Eu Ó, vou fazer eu ali- propaganda da Samsung, galera. eu ali no beco aqui do lado, eu compro do Chain só por 10 conto e ainda vem uma 40 dentro. Junto com E Samsung ainda roubado. vem Nem existe a 40, Então. eu acho. Gente, Por que meu tem a 50? porquê... Voltei. Estão me ouvindo? Sim. Bom, aí, para finalizar, então, além dessas estruturas todas que a gente viu, né, desses tipos de fungos e tudo mais, tem dois outros tipos de fungos que eles são fungos que se associam a outros tipos de seres vivos. Esses fungos são as micorrizas. Tá carregando aí o slide? Apareceu para vocês, né? Sim. As micorrizas são fungos que se associam a raízes de plantas. Eu vou aumentar um pouquinho essa imagem para vocês conseguirem ver melhor e colocar ela para frente, né? Me trocou qualquer canto. Então, Meu filho, fungo é que nem ar, tem em qualquer lugar. E não que eles não sejam importantes. É óbvio que dentro da nossa casa, essas questões de mofo, bolor, não é legal. Mas na natureza, o fungo é importantíssimo. E eles estão realmente em qualquer lugar, gente. Eles Principalmente- servem pra quê, professora? Como serve pra quê? Não acredito. O Bruno fez essa Bruno? pergunta. Alguém pode responder pra mim? Bruno, essa responde aí pra mim. Ô, fungo é tão sabe. importante quanto Barões da Pisadinha na nossa cultura. Ninguém sabe me explicar por que os fungos são importantes? Viu, professora? Não acredito que ninguém vai... Eu não acredito. eu também não acredito Gente, não, Viu, professora. professora? Ah, O que eu tô falando
que eles são? O que Não. eu tô falando aqui desde semana passada? Para que os fungos, qual que é o papel dos fungos na cadeia alimentar? Peraí, Eles são professor, deixa eu ver no livro. decompositores. Tem uns que, ó, professora, na natureza, quando cai, algo que nem você tinha explicado agora há pouco. Não, Cai é uma a... palavra só. O que eles são, gente? Dentro da cadeia decompositores, exatamente. Então, eles são extremamente importantes. Eles E a são gente tem que- decompositores de matéria orgânica morta. Perfeito. No livro A aí, gente só. tem que lembrar que nem todos os seres vivos, gente, eles, quando a gente fala assim, serve para quê? Tipo, não é porque um ser vivo não é útil para nós, seres humanos, que ele não é útil. Se ele tá lá, se ele existe, é porque ele é importante e se ele deixar de existir, vai fazer falta para alguém. Pode ser que não faça pra gente, mas vai fazer. E no caso, os fungos vão fazer falta pra gente também, até porque a gente usa fungo até nos alimentos, né? Então, eles são importantes. Eu acho que o único animal que não serve é o pernilongo, professora. Não, pra gente não, mas alguém come pernilongo. Você concorda comigo? O sapo. Sapo. Existem insetos que se alimentam desse pernilongo. Bom, Meu então cachorro a se gente... alimenta. Deixa eu voltar, ó. Meu telefone... Meu Deus! Que susto. Bom, então a gente tem os fungos que se associam às raízes das plantas. Vocês estão vendo aqui na imagem? E aí elas formam as micorrizas. Então, essas hifas, elas vão ficar juntinhas com as raízes, e aí um vai fornecer nutriente para o outro. Um fornece oxigênio para o outro, e aí eles se ajudam a se desenvolver. É uma relação benéfica, que serve tanto para um quanto para o outro. Certo? As hifas vão se enrolar lá nas raízes, e aí os dois vão sair muito bem com isso. O fungo vai fornecer matéria orgânica para a raiz das plantas, né? Para essa árvore, que seja. E essa planta vai fornecer oxigênio para o fungo. Certo? Além de ter uma estrutura ali para ele. Vocês estão me ouvindo ainda? Vocês estão muito quietinhos hoje. Certo. É, professora. Segunda-feira, né? Ninguém tá Eu tô te ninguém tá muito ouvindo. afim. Eu Bom, queria estar... Queria ter ai, que gostoso de ouvir isso. Obrigada. Fico feliz com o carinho dos fãs. O que ele Ó, falou? Não, nem professora, eu falei queria que eu estar não queria aqui. nem... Não, professora, eu falei, eu nem queria estar acordado. Meu filho, é importante. Ainda bem que você acordou. Imagina se você continuasse dormindo para Aí sempre. seria né? ótimo. Não. Ó, e a última associação são os líquens. Esses aqui vocês provavelmente já devem ter visto. Essas fotos, inclusive, fui eu mesma que tirei aqui na árvore aqui do meu prédio. Ó, Olha só, professora. professora, fotografa. Esses líquens são fungos que se associam a algas ou a pequenos musguinhos das plantas, sabe? Esses musgos, essa parte verdinha mais escura aqui é musgo. Então, ele vai se associar a elas e vai formar essa camadinha verde aqui. E aí, um também beneficia o outro. Esses líquens, eles são importantes para a gente, eles são indicadores de... Eles são indicados... Oi. A imagem anterior que quando eu caí não deu para eu perguntar. E voltou. Tá, fala agora. Sobre os fungos, o que era aquela imagem do lado que parecia uma carne com fungo? Essa aqui das micorrizas, isso aqui é uma foto bem de pertinho da raiz com os fungos. Essa parte mais esbranquiçada aqui, ó, são os fungos. E a parte mais escura é a própria raiz, entendeu? Aí eles vão crescendo em cima. É que tá muito de pertinho a imagem, mas é isso. A parte branca é o fungo, a parte escura é a raiz da planta. Entendeu? Hoje você não tá no quarto dos seus pais, Eduardo? Não, né? Por isso que a internet tá assim. Bom, aí dos líquens, né? Continuando. Eles são bioindicadores. Isso quer dizer o quê? Imagina num lugar que tem muita poluição. Então, quando a gente tem um ar muito poluído, a gente não tem presença de líquens. Ou esses líquens, eles vão ficando esbranquiçados. Alguém tá tentando falar alguma coisa, mas tá travando. O Eduardo. É o Eduardo, né?
Eduardo, manda no chat qualquer coisa para eu poder ler, porque tá travando muito seu áudio. Tá bom? Não, Acho que ele ela não tá falando nada, professora. Não? Bom, então, vou continuar. Eles são bioindicadores, então. E aí, quando a gente tem um ar que, por exemplo, muito poluído, uma região que tem muita liberação de gases, esses líquens vão ficando esbranquiçados. Isso quer dizer que eles estão morrendo. Quanto mais verdinhos eles tiverem, quer dizer que eles estão saudáveis e que aquele ambiente também é um ambiente legal. Quando a gente tem esses líquens mais, como se estivessem podres mesmo, já esbranquiçados, sequinhos assim, é porque eles estão morrendo, porque provavelmente aquele ambiente já está impróprio. Estou tentando abrir o chat, tá? Que alguém me chamou lá, mas eu não estou conseguindo. Tudo bem até aqui? Uhum. Bom, agora a gente vai fazer... Nossa, a gente vai fazer a correção dos exercícios que eu havia pedido. Eu espero que vocês tenham feito. Eu fiz, professora, eu fiz. Beleza, eu pedi... Oi. Eu pedi na semana passada, postei no Google Sala de Aula, página 146, 7 e 8. Vixe, Vixe, parabéns, Bruno. 46, Ih, Bruno. 7 e 8. Fiz, professora. Vamos Adão, corrigir agora, professora. então. Oi. Professora, a Oi. 148 era que exercício, só para você. A 148 era que exercício. A 148, tudo é. Todos. Ô, Era para professora, conferir inteiro. Só para A senhora consegue Tudo entrar certo. lá? Ah, então tá certo. Entrar onde? A senhora consegue entrar lá no... Ele Meu quer que Deus. você mostre, professor. Lá no grupo. Por quê? Fazer o quê? Ele quer ver se Que você aqui não consegue. tá notificação. Aqui, por exemplo. Professora, eu não tô conseguindo dar print nisso. Ó, eu falei na sala, durante a aula, eu já tinha avisado da lição e eu postei lá no Google Sala de Aula, tá lá. Página 146, 47, 48. Eu tô olhando agora, Bruno. Tem o Eu acabei de PDF. ver. Então, mas tem o PDF e tem as eu páginas. acho Por isso que eu falo. Então, eu já havia falado isso para vocês. Mesmo que vocês não recebam a notificação, vocês têm que dar uma entrada para ver se não tem nada, porque às vezes a notificação não chega, mas tem coisa lá, Uhum. tá bom? Bom, É que eu acho que como que eu mudei de celular, professora, talvez não tenha chego. Uhum. Então, fica atento e vai entrando lá tipo uma vez por dia, assim, para você ver o que tem, tá bom? Eu entrego hoje, se der. Não, mas vocês vão entregar. Mesmo quem não fez, a gente vai fazer a correção da mesma forma de sempre, gente. Vai fazer a correção e vocês vão me enviar por lá, tá bom? Fiz, professora. Ah, antes da gente fazer a correção, eu queria só falar. Eu Coloca fiz, aí na professora. 146 rapidinho pra eu falar um negócio. Professora, eu não fiz a 146. Calma, eu não pedi pra fazer, eu só quero falar sobre ela. Coloca aí primeiro. Estão vendo essa atividade que tá aí? Sim. Uhum. É um pequeno, entre aspas, um experimento que todo mundo pode fazer em casa. Eu gostaria de sugerir para vocês fazerem também. Vocês vão fazer, vocês vão criar o fungo de vocês. Vocês podem pegar algum alimento, pode ser uma fatia de pão, de forma, E ou deixar ele parado em algum bisnaguinha, canto durante 30 ou alguma dias. fruta, isso. Aí vocês vão deixar isso fechado. É legal fazer com 2 fatias de pão. Sabe aquelas fatias das pontinhas do pão que ninguém gosta muito de comer? Aham. Pega elas Eu para como. fazer. Não, eu também como, mas tem gente que não come, não gosta. Eu como, eu como todo pão. Só não como plástico porque não dá pra comer plástico. Vocês vão pegar ele, pega essas bandinhas ou qualquer outra, pega a bisnaguinha. Se você pegar uma bisnaguinha, corta lá no meio, aí dá pra você usar uma bisnaguinha só, já dá pra fazer, entendeu? E aí a gente vai fazer esse experimento. Só que aí eu queria que a gente fizesse assim, o quanto antes, porque demora pra fazer. Tipo assim, demora aí uns 15 dias para ficar de um jeito legal, para dar para ver direitinho. E aí eu queria que vocês seguissem realmente o que tá falando aqui. Em uma vocês vão espirrar água, na outra vocês vão colocar ela sequinha. Coloca dentro de um plastiquinho, se tiver, plástico com aquele que é um zip. Ou se você colocar num plástico e amarrar ele com um nozinho bem amarrado,
também funciona. E aí eu vou fazer aqui em casa também com vocês. Eu preciso comprar o pão, na verdade, que eu tô sem. Aí eu compro, faço. E aí, sei lá, sem ser na aula da semana que vem, na outra, a gente dá uma olhada e compara como que estão os nossos fungos. professora. Vocês vão reparar que em um vai nascer fungo e no outro não. Oi? Que colocar um pão, borrifar, tipo, água e no outro não? Na verdade, mesmo se vocês pegarem um só e não borrifar água, ele vai acabar nascendo fungo em algum momento. Principalmente se ele já tiver, tipo assim, pegar um pão que já tá quase para vencer, sabe? Perto da validade, já passou, deixa lá. Ele vai acabar nascendo fungo em algum momento. É que quando você umedece o pão, esse processo acontece mais rápido, porque você tá fornecendo umidade a mais para esse pão. Se você não fizer isso, vai nascer também, mas aí talvez demore um pouquinho mais. Bruno, depois você vê com a sua irmã, ela fez essa mesma experiência no passado, né? Eu sei. Ela fez por com isso que eu já pão, sabia. ela fez com pão francês, se eu não me engano, dela foi. Ela levou até para a Aham. escola pra gente ver depois. Então dá para vocês fazerem com Só que pão. ela fez um monte, não foi só um. Ah, ela só levou um para a escola. Ela fez um monte. Fez um monte. Ela comprou 1 quilo de pão só para fazer a experiência. Professor, o Eduardo tá pedindo pra você aceitar ele. É. Oh, meu Deus. Ele mandou pergunta no chat também. Eu vou responder agora quando ele entrar. Ele Mas falou é que isso. ele caiu. Tentem fazer então aí na casa de vocês com bisnaguinha, com pão. Eu acho melhor com bisnaguinha, com pão do que com fruta, por exemplo, porque a fruta ela, às vezes fica com um cheiro, sabe? Pode O entrar pão bicho não também. fica. O pão é mais difícil, ele fica um pouco mais limpo, vamos dizer assim, e não fica com tanto cheiro. Então eu sugiro para vocês fazerem com pão. Aí pega qualquer pão que vocês tiverem, de preferência pão salgado, não pega pão doce. E deixa aí num cantinho que vocês sabem que ninguém vai mexer. Em cima da geladeira, em cima do armário, no quarto de vocês, embaixo da cama. Dentro do armário. Mas coloca num potinho ou num plástico, não deixa ele aberto, assim, ao ar livre, porque senão esses fungos vão sair, dependendo de onde vocês colocarem, ele vai se proliferar. Então, sei lá, vou colocar no canto do meu guarda-roupa. Aí quando eu vou ver o canto do meu guarda-roupa também tá com fungo, entendeu? Então, coloca num pote tampado ou num saquinho plástico que vocês consigam olhar a parte de dentro, sem precisar abrir. Beleza? E não fiquem abrindo isso toda hora. Deixa lá fechado. Ainda mais se vocês tiverem problema respiratório. Deixa fechado. Por isso que tem que ser no potinho ou um plástico que seja transparente, que aí vocês conseguem olhar sem precisar abrir. Entendeu? Deixa por quantos dias, professora? Não, esquece lá, gente. Uns 15 dias. Esquece. Coloca lá e finge que não existe mais. Aí depois a gente pega de novo. Se vocês quiserem ir acompanhando a evolução, tudo bem. Mas se você colocar hoje, daqui 2 dias você for olhar, não vai ter nada ainda. Então você tem que fingir que vai. Esquece lá. Depois de uns 10 dias, aí você volta para dar uma olhada como é que ele vai estar já, entendeu? Aí se você vê que tá demorando muito, não apareceu nada, aí você abre, dá uma umedecida nele um pouquinho, borrifa um pouquinho de água, porque aí você vai acelerar o processo. Beleza? Quando você mergulhar ele na água. O Eduardo tá te chamando pro mais baixo. Hã? Eu acho que eu ouvi o Eduardo falando professora, mais baixinho. bem Ele baixinho. me chamou aqui no chat, eu vou responder, não sei se é isso que ele perguntou. Ele perguntou para mim, eu vou falar, tá, Eduardo, que a sua pergunta eu acho que é pertinente. Se os líquens têm a mesma função dos fungos. Gente, líquen é fungo, só que tá junto com alga. Só que eles não fazem as mesmas coisas, eles não são decompositores de matéria orgânica da mesma forma que os fungos que a gente encontra no solo, por exemplo. Tudo bem? Eles estão ali só, tipo, vivendo mesmo. Ok? Ok. Professor, sabe esse negócio que embaixo tá falando que você pode concluir do experimento? Professor, eu nunca fui bom com conclusão. Tipo, se eu escrever que o que a professora falou é verdade, não vale como certo, né? Ah, para escrever o quê? O que você concluiu do experimento? Que a professora estava certa, é isso que você vai escrever? Oxi. Parabéns, Gustavo. Uma conclusão muito bem elaborada. Você é realmente muito esforçado. Não, gente, qual que é a conclusão? Então você coloca, pode ser o que eu falei, mas não precisa que eu escreva assim, o que a professora falou estava certo. Coloca. Ó, realmente eu pude comprovar que quando a gente deixa um ambiente fechado, sei que lá, a proliferação de fungos, entendeu? Você descreve a sua conclusão. É isso. É o que eu já falei, mas você que vai escrever isso com as suas próprias palavras, entendeu? Agora entendi.
Então, se vocês já puderem começar a fazer, melhor, que quanto antes a gente começar, mais cedo a gente pode ver como é que vai ficar. Eu tentar Beleza? começar hoje. Quem já tiver coisa para começar hoje, começa, ou começa amanhã. Começar hoje também. Não comprem uma nada para semana. fazer. Pega as coisas que você já tem em casa, tá? Senão os pais de vocês vão ficar falando que os pais de vocês gastarem dinheiro. Tá bom? Daqui uma semana, Não é talvez, esse o também. caso. Daí na semana, tipo, na aula de semana que vem, na segunda, a gente dá uma olhada como tá, mas só vai estar legal mesmo ainda na outra semana. Demora um pouquinho para ficar num tamanho legal, assim. Beleza? Beleza. Sim. Mas dá pra ver certinho onde tá o fungo, tipo, ele fica aparecendo, tipo, Eu tô fazendo trabalho. Você precisa- sabe não que não vai precisa nascer você sabe que não vai nascer um cogumelo do seu pão, né? não, Ah. isso eu sei, né? Ah, tá, beleza. Então Vai tá bom, a nascer gente vai fazer um bolor. Então a gente vai conseguir ver se você. É isso que eu tô falando, que eu falei, ai, gente, tenta procurar na casa de vocês e coloca a câmera bem pertinho, talvez vocês consigam perceber essas estruturas, mas bem de pertinho, entendeu? Nossa, achei que dava pra ver, tipo, de longe. Negócio Professora, branco. tem que ser num lugar Não, você vai fechado, ver né? o bolor porque vai estar o negócio lá verde escuro, mas você vai conseguir só perceber as estruturas se você for bem pertinho. Porque, gente, Professora, eles tem que são colocar num lugar piquitititos. fechado, né? Isso, põe num pote ou num saquinho. De preferência transparente. Que você não precisa abrir para ver, que você consiga olhar mesmo com ele fechado, entendeu? Uhum. Alguém tem mais alguma pergunta? Não, O Eduardo caiu de novo. Gente, onde o Eduardo tá? Por que tá desse jeito a internet dele? ele tá no Lugar chão. buracado. Tá no chão morado. Será que ele não tá em casa? Ele tá furando quarentena? Por isso que a internet dele tá ruim hoje? Será? Sempre Ele por tá, aí. internet mudou de lugar. ele tá em em outro quarto, não tá lá na tela dele, da tela do Bill Gates. Tô suspeitando, hein? Professora, eu Guarda. sempre fui em quarentena, então. Lucas, você, sinceramente, eu Isso aí já é não tenho mais nada pra falar, entendeu? Você e a Sofia caíram no meu conceito aí, ó. Não, mas eu vou pro churrasco, almoço, quarto de amigos. Você Almoço. não tem vergonha de falar isso, ô Lucas? Não, é a verdade. Segura a quarentena? Que ótimo, É a parabéns. verdade. Não sou mais sua mãe, tá bom? Agora ela é minha mãe, Lucas. Eu roubei tua Você mãe. tá deserdado, não sou mãe de quem fura a quarentena. Ah, Não tô que furando, eu só E quando tô as aulas furando voltarem, eu rápido. também não vou te abraçar, Isso, porque eu não quero correr o revogado. risco de pegar nenhuma doença de você. Obrigada. Ô, teacher, o seu direito foi revogado. Ó. Você tá assistindo série de direito, filho? Não, Vocabulário- acho no Lucifer mesmo. Tá o quê? Acho no Lucifer. Caramba. Entendi. Lá você Bom, aprende. Lucas também é, detestava a isso. gente vai fazer a correção do exercício na quarta-feira, então, porque só falta um minutinho, beleza? Ô, professora, Então, mais uma oportunidade para quem não fez para hoje, fazer para quarta, ok? O que o Alexandre ia falar? Fala. É que você mandou essa atividade, mas embaixo já tem a correção. Não. A correção Sim. certa dos exercícios, não coloquei, não. Não, é só É falinha, explicando. é falinha, tira print. Ô, Alexandre, tá falando dos reinos lá e tal. Alexandre, não tem a resposta. Nem digitei ainda. Olha o slide aqui para vocês. Tá em branco ainda. A gente vai fazer junto, entendeu? Não esquece. Vocês não prestam atenção. Aí fica falando que a professora faz coisa errada. Tinha que ser Bolsonaro. Para com isso. Bolsominion, É Bolsonaro. Para com... Ai, Alexandre, pelo amor de Deus. Ai, Bolsominion. nossa senhora. Gente, vejo vocês na quarta-feira. Quem não fez, por favor, faça então, tá bom? Não, professora, não vamos acabar a aula, não. Tá E me legal. envia por lá. Tá legal. Continua a aula. Beijo. Não, eu tenho outra aula pra dar, gente. Tá bom, você vai ter Deixa outra ele, mas é mais Não, legal. aula Até de quarta-feira. aula, Lucas, né? não, você já caiu no meu conceito, Lucas. Você fura a quarentena. Beijo. Seu direito foi